Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos então à quinta conferência do curso livre Humanos e Humanidades, curso livre concebido e organizado por mim, Lucas Trindade, pela professora Anne Damásio e pelo professor Alex Galeno, todos do Instituto Humanitas da UFRN. Para essa quinta conferência, agradecemos enfaticamente o gentil aceite do convite do Instituto Humanitas pela professora Raquel Silveira, né? A professora Raquel Silveira é doutora em Ciências Sociais e mestre em Estudos Urbanos e Regionais e tem graduação em Gestão de Políticas Públicas, todos pela UFRN, além de ter graduação em Direito pela UniRN. Ela é docente do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuando no curso de graduação de Gestão de Políticas Públicas. Como pesquisadora, integra a rede INCT, Observatório das Metrópoles, Núcleo Natal. Integra também o Grupo de Pesquisa Estado e Políticas Públicas e o Grupo de Pesquisa Socioeconomia do Meio Ambiente e Política Ambiental, o CEMAPA. Aproveito para convidar todas e todes, a visitar o canal do Instituto Humanitas do YouTube, onde estão disponíveis as conferências do curso livre Humanos e Humanidades, assim como outros cursos e eventos promovidos pelo Instituto. Não deixem de realizar a inscrição no canal para acompanhar nossas futuras atividades também. Obrigado demais e uma ótima conferência para vocês. Olá, eu sou Raquel Silveira, sou professora do Departamento de Políticas Públicas da UFRN e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Socioeconomia do Meio Ambiente e Política Ambiental. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Cidades Sustentáveis, tendo como pano de fundo a gestão dos resíduos sólidos urbanos nas cidades brasileiras. Desde já, agradeço pelo convite e pela possibilidade de conversar com vocês sobre as nossas discussões no grupo de pesquisa. E para falar um pouco sobre esse tema, nós vamos fazer inicialmente uma contextualização geral, né, até adentrarmos na discussão sobre a sustentabilidade e as cidades sustentáveis. Em seguida, nós vamos conhecer um pouco os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, em que dos objetivos diz respeito justamente à construção de cidades sustentáveis. Vamos conhecer um pouco as propostas, né, as metas da ONU em relação a esse tema. E em seguida, vamos discutir um pouco a gestão dos resíduos sólidos urbanos nas cidades brasileiras e os desafios aos municípios a partir do debate da sustentabilidade. Falar sobre cidades nos remete a inúmeros desafios. Se eu fosse pedir para cada um de vocês que está assistindo pensar um pouco sobre algum problema que vivencia no cotidiano das cidades, né? Nós iríamos ter aqui inúmeros elementos que seriam apontados por vocês, questões de trânsito, né? Questões relacionadas à moradia, questões relacionadas à água, à degradação ambiental, a própria questão dos resíduos sólidos urbanos e assim por diante. Elementos como a concentração urbana, as desigualdades, a segregação socioespacial, sintetizam os múltiplos elementos, né, que dão vez a esse debate das cidades sustentáveis e que tornam esse debate tão necessário, tão fundamental. Para que vocês tenham ideia, a Agenda 2030 da ONU, né, apontou que em 2014, 54% da população mundial já residia em áreas urbanas. E existia uma projeção de crescimento para 66% em 2050. E todo esse cenário ele vai se refletir em inúmeros problemas, como, por exemplo, o aumento do consumo de energia,
né, um padrão desregrado de consumo geral, aumento da emissão de CO2, né, a geração de resíduos sólidos, que acompanhados aí por soluções públicas nem sempre eficientes, eficazes e efetivas, dão espaço a cenários de degradação ambiental. Por isso é preciso que a gente pense em formas de reduzir os efeitos perversos do nosso molde atual de cidade. Mas como ressignificar a nossa prática cotidiana nas cidades e como ressignificar também a prática, né, da intervenção do próprio poder público nas cidades? O conceito de sustentabilidade e a discussão das cidades sustentáveis podem nos ajudar nesse sentido, nessa ressignificação. Para falar sobre sustentabilidade, eu trago aqui, né, o conceito do relatório Nosso Futuro Comum, que foi publicado em 1987, após os trabalhos, né, e orientações da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Quando, em 1980, por volta de 1980, a ONU retomou alguns debates sobre as questões ambientais. E, a partir da reunião dessa comissão, né, surgiu um conceito de desenvolvimento sustentável, que seria aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade, né, das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. De um lado, tem a ver com a limitação para o uso dos recursos e também nos aponta para uma responsabilidade da geração presente, né, em um sentido sincrônico e diacrônico dessa sustentabilidade. Esse conceito, né, com o tempo foi ganhando visibilidade e os seus desdobramentos foram muito além da esfera diplomática, da discussão internacional e acadêmica. A própria mídia ajudou na disseminação dessa discussão, que de certa forma se tornou uma panaceia, né? Todos os atores começaram a evocar esse conceito, seja a sociedade, seja o Estado, seja inclusive o mercado, e trazendo a sustentabilidade como uma espécie de um suporte das suas atuações. E, nesse sentido, autores como Elida Veiga, por exemplo, trouxeram um alerta, né, de que o adjetivo sustentável se transformou tanto em um modismo, a ponto de ser utilizado sem que os atores considerassem o seu significado, né, e aí isso nos remete à importância de que nós compreendamos que nem tudo que traz esse adjetivo sustentável, né, carrega em si uma preocupação de fato com o meio ambiente. Mas diversos reflexos, né, foram sendo notáveis em relação a esse conceito de desenvolvimento sustentável que foi gerado lá, né, gestado no final da década de 1980, a partir do relatório Nosso Futuro Comum. Se nós formos lá na nossa Constituição de 1988, por exemplo, nós vamos conseguir visualizar um reflexo desse debate da sustentabilidade na nossa Constituição, né, e também nas nossas leis infraconstitucionais. A gente vai discutir um pouquinho isso quando a gente for fazer o debate da gestão dos resíduos sólidos urbanos, mas vamos voltar para o debate da Constituição. A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 225, né, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí vejamos o que essa Constituição nos traz enquanto conceito. A Constituição vai dizer: todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. Então, nós vemos aqui também o sentido das gerações, né, como reflexo lá do debate ocorrido em nível internacional no final da década de 1980, já trazido para a nossa Constituição em 88.
Esse debate ele também entra na academia de múltiplas formas. Por exemplo, Castells nos traz, né, a indicação do que seria uma cidade sustentável, dizendo que essa cidade sustentável seria aquela que suas condições de produção não destroem as suas condições de reprodução. Outro teórico que nós poderíamos trazer aqui para contribuir com essa discussão é Inácio Sachs, né? Inácio Sachs ele vai um pouco além dessa perspectiva da presente e da futura geração, porque ele nos traz uma contribuição muito interessante para que possamos perceber que a sustentabilidade ela não está simplesmente pautada em aspectos puramente ambientais, mas sim em múltiplas dimensões. É como já dizia Elimar Pinheiro do Nascimento, né? A sustentabilidade ela não deve ser pensada a partir simplesmente de 3 folhas. Ela vai muito além. Ela é o social, tem a perspectiva, né? A dimensão social do alcance de um patamar razoável de homogeneidade social, né? A distribuição de renda justa. Tem a questão cultural também. Claro que existe a dimensão ecológica, a dimensão ambiental, né? Mas também deve-se observar aí a dimensão territorial, de uma conservação da biodiversidade pelo ecodesenvolvimento. Existe também uma dimensão claramente econômica, né? Uma dimensão também política, seja em nível nacional, seja na perspectiva também internacional. Para Inácio Sachs, o desenvolvimento sustentável, ele deveria ser desdobrado aí em socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente sustentado no tempo. Esses elementos, eles seriam, portanto, indissociáveis em sua conformação. A partir dessa perspectiva, um outro autor que nós podemos citar nesse debate sobre sustentabilidade e cidades sustentáveis é Henri Axelrod, né? Ele também alerta para os inúmeros conceitos que nós temos da sustentabilidade e, consequentemente, a amplitude do debate sobre cidades sustentáveis, né? E traz para a gente as diversas matrizes discursivas que têm sido associadas à noção de sustentabilidade desde o relatório Nosso Futuro Comum, de 1987. Ele cita, por exemplo, a perspectiva da eficiência, né, que vai pretender combater o desperdício da base material do desenvolvimento. Existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva de escala, que vai buscar estabelecer um limite quantitativo ao crescimento econômico e a pressão que esse crescimento econômico estabelece sobre os recursos ambientais. Já a perspectiva da dimensão, por exemplo, vai tentar articular analiticamente os princípios da justiça e da ecologia. E essas diversas matrizes, né, elas também se refletem no debate sobre cidades sustentáveis. Existe um texto que vai ser indicado para vocês, né, de Henri Axelrod, bem interessante, que ele traz uma discussão sobre essas matrizes, né, que são várias representações sobre o que é a sustentabilidade urbana. E ele traz aí 3 representações, 3 matrizes, que seria a representação tecnomaterial das cidades, né, a cidade como um espaço de qualidade de vida e a cidade também como um espaço de legitimação das políticas urbanas. Vamos tentar ver cada uma delas, compreender cada uma dessas matrizes e perceber como essas representações sobre a sustentabilidade urbana vão variar a partir de cada uma delas, né? Quando a gente tem a representação tecnomaterial das cidades, nós temos uma associação, né, da transição para a sustentabilidade urbana a uma reprodução adaptativa das estruturas urbanas, com foco no ajustamento das bases técnicas dessa cidade.
para se reduzir o impacto entrópico, né, das práticas urbanas, o ideal seria adotar tecnologias que buscassem poupar espaço, que buscassem poupar matéria, né, e buscassem poupar também energia, como, por exemplo, a questão da reciclagem de materiais. Uma outra perspectiva é a cidade como um espaço da qualidade de vida, né? Uma noção de sustentabilidade urbana que vai articular estratégias de eficiência ecoenergética. Remete muito à questão da cidade compacta, que é aquela cidade que iria reunir, né, a partir de diversos documentos da Comissão das Comunidades Europeias, atributos de alta densidade e uso misto, né, buscando aí maximizar, por exemplo, a oferta de transporte público e prover qualidade de vida de forma superior, né, aos seus residentes. E uma terceira perspectiva é a cidade como espaço de legitimação das políticas urbanas, que vai trazer a ideia de que a materialidade dessas cidades é algo politicamente construído. Dessa maneira, a partir dessa perspectiva, a insustentabilidade, ela exprime uma incapacidade das políticas urbanas de adaptar a oferta dos serviços urbanos à demanda por esses serviços e à qualidade, né, desses serviços. Aí existindo, portanto, um certo desequilíbrio entre as necessidades cotidianas e os meios existentes para se satisfazer essa demanda. Nesse sentido, pelo que nós pudemos, né, perceber a partir dessa discussão, existem múltiplas acepções. O debate ele é amplo, aqui a gente não tem nem como fazer um aprofundamento em relação a cada uma dessas matrizes. Mas é importante perceber que a partir de cada uma delas, o debate sobre a cidade sustentável vem nos remeter a uma discussão que fala sobre uma dimensão coletiva do viver em comunidade, né? O partilhar de um meio urbano, o partilhar de problemas e de dinâmicas que requerem aí a busca por uma maior equidade social, mas também por uma forma coletiva de resolver esses problemas partilhados, né? A partir de uma compreensão de que os mais diversos atores da cena urbana, seja sociedade, Estado, inclusive mercado, devem contribuir para a solução desses problemas. E, no mesmo sentido, uma outra questão que se põe nessa discussão é a compreensão de que a solução desses problemas e a construção de uma cidade sustentável vai requerer um olhar multidisciplinar. Né? Se nós formos parar para pensar sobre os problemas das nossas cidades, nós vamos perceber que esses problemas, eles são tão complexos, né, e tão abrangentes, numa perspectiva de envolver, vamos pensar naqueles elementos que nós trouxemos a partir da discussão de Inácio Sachs, por envolver elementos sociais, elementos culturais, elementos políticos, elementos econômicos, que requerem, né, o conhecimento das mais diversas áreas. Essas cidades, elas devem ser capazes de propiciar, de gerar qualidade de vida, em contraponto aos prejuízos ou às ações de degradação ambiental que são tão comuns hoje nas nossas cidades. E aí, o que se coloca à nossa frente são diversas dimensões dessa sustentabilidade urbana, que requerem ações planejadas, né? Planejamento de todas as etapas da urbanização passa a ser cada vez mais fundamental para que a cidade ela possa, de fato, né, abrigar esses indivíduos, abrigar o cidadão, né, e todos eles da melhor forma possível, sem que haja aí um desequilíbrio entre o meio ambiente construído e o meio ambiente natural. São diversas as variáveis que estão envolvidas nesse debate sobre a sustentabilidade urbana. Nós temos aí a variável ambiental,
que vai se centrar no debate sobre as energias renováveis, controle ambiental, né? Temos o social, que vai estar voltado a questões como, por exemplo, a segregação socioespacial e a promoção da qualidade de vida, e temos uma dimensão política, uma dimensão de governança, que vai buscar aí associar e promover o diálogo entre os atores que conformam aquela cena, aquela cena urbana, né, e que devem prezar por uma maior democratização na apropriação, não só na construção dessa cidade sustentável, mas também na apropriação da cidade. E aí surge um outro debate bem interessante, né, que pode ficar para um outro momento, que é o debate acerca do direito à cidade. Muitas medidas se colocam como possibilidades para a construção dessas cidades sustentáveis, né? Se a gente parar para pensar, o que é que seria diferente? O que é que nós teríamos de diferente em relação às nossas cidades atuais, né? Que outras medidas o próprio poder público poderia levar adiante, poderia propor, né? Mas sempre lembrar que essa cidade sustentável, ela é uma construção de todos, né? Ela não se impõe apenas como uma medida de responsabilidade do poder público. Essas cidades, elas vão se caracterizar, por exemplo, pela utilização de formas alternativas de energia, pela priorização de transportes que sejam públicos, né, pela própria reciclagem dos materiais recicláveis que nós vamos tratar hoje, e pela limitação do desperdício e a prevenção das múltiplas formas de poluição. Todas essas medidas, se vocês forem parar para pensar, né, não são medidas que o poder público possa sozinho atuar em relação a elas. Como nós vamos tratar mais à frente, a própria gestão dos resíduos sólidos, né, que a gente remete sempre à ideia da reciclagem dos materiais, ela não é possivelmente viável, ela não vai ser viável se nós não tivermos uma sociedade comprometida com essa realização, né? Para que a gente estude as medidas, eu trouxe aqui como proposta o diálogo sobre a Agenda 2030 da ONU, né? Essa agenda, ela surgiu em 2015, depois que líderes mundiais se reuniram na ONU e decidiram criar um plano para promover qualidade de vida, né, a proteção do meio natural e a redução da pobreza em todo o mundo a partir de um compromisso realizado por todas as nações, né, e a partir desse debate surgiu a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e seus 17 objetivos, conhecido como os 17 ODS, né. Como característica, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são, por um lado, objetivos integrados e, por outro, né, objetivos indivisíveis. Mas o que é que isso significa? O que é que significa dizer que esses objetivos, eles são integrados e são indivisíveis? Eles são integrados porque eles vão refletir de forma equilibrada 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que a gente tratou na primeira parte aqui do nosso diálogo, né? Que dimensões seriam essas? O social, o econômico e o ambiental, o elemento social, o elemento econômico e o elemento ambiental. E também são objetivos que são indivisíveis, porque não é possível que uma nação alcance o desenvolvimento sustentável se essa nação investir, né, esforços e recursos, não só financeiro, mas a diversidade dos recursos, seja recursos humanos, né, e também os recursos financeiros, a questão de todo um planejamento, somente para a realização de um dos objetivos, né? Só é possível alcançar esse desenvolvimento sustentável a partir de um trabalho, de um esforço, né, gradativo para a construção e para o alcance dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aqui eu quero chamar a atenção para o objetivo 11, né, que é justamente a construção de cidades e comunidades sustentáveis. Eu convido vocês a conhecerem os 17 ODS, né, conhecerem essa agenda e lerem um pouquinho mais sobre o objetivo 11.
De uma forma geral, né, sintetizando, o objetivo 11 ele vai estar voltado a tornar as cidades e os assentamentos humanos dotados de algumas características. Que características seriam essas? Né, assentamentos humanos e cidades mais inclusivas, mais seguras, mais resilientes e mais sustentáveis. O foco é transformar significativamente a construção e a gestão dos espaços urbanos, né? A partir de uma perspectiva realmente do desenvolvimento sustentável. E, para isso, diversas medidas são lá propostas como metas para que esse objetivo 11 seja alcançado. Eu vou trazer aqui algumas delas e nós vamos focar em uma dessas metas, né, para fazer o estudo da gestão dos resíduos sólidos urbanos. Uma das metas é o apoio aos países menos desenvolvidos, inclusive por meio da assistência técnica e financeira para a construção de, de ambientes mais sustentáveis e robustos, né? Além disso, existe uma meta voltada e proposta até 2020, que era aumentar o número de cidades e assentamentos humanos, adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, né, a eficiência dos recursos, a mitigação e adaptação à mudança do clima. E também a prevenção de desastres. Um outro objetivo, uma outra meta do objetivo 11 era o apoio a relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento. Até 2030, uma das metas se propõe a proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para mulheres, crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência, né? Trazendo aí a ideia da necessidade de adaptação dos espaços da cidade para que nós tenhamos a correta, né, e a total apropriação dos espaços por todos. E aí eu foco aqui em uma das metas, não dá para a gente trazer e comentar todas elas, mas eu trouxe como proposta a meta 11.6, que tem como seguinte proposição, até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão dos resíduos municipais e outros. E pegando como enfoque, né, essa meta do objetivo 11, nós vamos discutir um pouco sobre a gestão dos resíduos sólidos no Brasil, né, nas cidades brasileiras, e compreender como essa gestão dos resíduos sólidos urbanos, de fato, se apresenta como um desafio para as cidades, ainda hoje, né, nós temos uma meta a alcançar até 2030, traçada pela ONU, né, um compromisso de várias nações, mas nós precisamos compreender qual é o nosso desafio para tanto. Eu vou trazer alguns dados para que vocês entendam qual era o nosso contexto no Brasil até o momento em que nós tivemos a publicação da nossa legislação federal voltada à gestão dos resíduos sólidos urbanos, né? A lei federal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é a Lei 12.305 de 2010. Essa lei, ela se coloca como uma legislação moderna em relação à legislação de vários países, inclusive ela passou praticamente 20 anos em tramitação, né, foi uma das legislações ambientais brasileiras que contou com o maior tempo de tramitação no Congresso Nacional, e justamente em virtude da complexidade dessa norma, né, eram vários atores que estavam aí envolvidos nessa legislação, envolvidos nesse debate, os mais diversos interesses que precisavam ser, né, equilibrados, atores que precisavam dialogar para que nós tivéssemos uma legislação voltada à realidade dos municípios, mas também conectada com essa perspectiva mais geral de desenvolvimento sustentável, que nos ajudasse, né, nos apoiasse no alcance dessas metas que são
a nós apresentadas a partir desses compromissos internacionais. E aí surgiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei Federal 12.305, né, publicada em 2010. Anteriormente à sua publicação, o cenário da gestão dos resíduos sólidos urbanos no Brasil era, de fato, de muito descaso, né? Para vocês terem ideia, em 1989, 88% dos municípios brasileiros despejavam seus resíduos em lixões a céu aberto, né, em vazadouros a céu aberto. Esse dado é da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, do IBGE. E aí eu salto um pouco de 1989 e vou para 2010, né? Essa realidade de 89, de 88% dos municípios dispondo os seus resíduos em lixões, elas se transforma, né? De certa forma, ela sofre alterações até 2010, mas que ainda não é uma alteração suficiente, né? Para que a gente pudesse ter mudado de cenário. O cenário ele ainda era de descaso em 2010, tornando tão necessária essa norma. Em 2010, por exemplo, metade dos municípios brasileiros, né, 50,8% dos municípios, ainda destinavam seus resíduos a lixões. Só 27% dos municípios destinavam seus resíduos em aterros sanitários. E, além disso, ainda existia uma outra questão a ser discutida, né, quando se tratava da questão dos resíduos sólidos, que era a realidade de inúmeros indivíduos, inúmeras famílias que dependiam diretamente da catação daqueles materiais recicláveis, né, era a categoria dos catadores de materiais recicláveis, que foi uma categoria muito forte, né, que trouxe um debate muito importante no período da tramitação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, buscando aí, juntamente com estudiosos e profissionais da área de resíduos, o reconhecimento por suas décadas de atuação na coleta de resíduos sólidos e que, claro, que contribuíram grandemente com a proteção, né, e com a conservação de áreas ambientais a partir do seu trabalho tão importante, mas pouco reconhecido. E aí, sobre esse aspecto, né, acerca desse aspecto da necessidade de inclusão dos catadores de materiais recicláveis, é que eu evidencio aqui para vocês e trago, né, novamente o debate da sustentabilidade. É importante perceber nesse momento que o tema da gestão dos resíduos sólidos não é um tema puramente ambiental, né? Eu aqui trago a referência para vocês, para quem tiver curiosidade de fazer a leitura, de aprofundar no tema, do Sidney Guerra. Ele mostra bastante o quanto uma norma, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que se mostra, né, de longe, né, quem pensa nos resíduos sólidos e quem pensa na política nacional pensa em algo puramente de cunho ambiental, mas que, de certa forma, carrega um teor social muito forte ao se referir, e por ser uma norma que busca incluir a categoria dos catadores de materiais recicláveis a partir da criação de organizações autogestionárias, né? A partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, houve um incentivo para que os municípios brasileiros adotassem a coleta seletiva de materiais recicláveis e, preferencialmente, com a inclusão de organizações autogestionárias de catadores. Então, aí vocês já conseguem perceber a perspectiva ambiental do resíduo, já tratamos sobre a perspectiva social de necessidade de inclusão da categoria dos catadores de materiais recicláveis, né? E temos também um viés econômico forte, né, a partir do momento em que a indústria da reciclagem também se colocou como ator nesse debate, né, existe aí o valor econômico do resíduo, antes mesmo da sua disposição final, né, que coloca o mercado também nessa cena e nesse debate. A partir dessa lei também, desse complexo cenário, tanto de um lado em relação à degradação, quanto, por outro lado, em relação à quantidade de atores que estavam na cena, né, no momento da tramitação da política nacional, mas igualmente no momento de sua
concretização, né, ao longo de todo esse desafio que nós vivenciamos desde 2010 para a concretização da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu trago aqui alguns conceitos importantes dessa lei que nos ajudam a pensar também um pouco sobre a construção de cidades sustentáveis e sobre a sustentabilidade. A lei, ela traz conceitos muito importantes e interessantes, eu até convido cada um de vocês, né, cada um de vocês também a ler a lei, a conhecer essa norma e a compreender um pouco mais os seus elementos e as diversas responsabilidades que são atribuídas aí não só ao poder público, mas são atribuídas também ao setor privado e à própria sociedade. Aqui nós temos não mais um conceito somente de gestão, mas uma perspectiva de gestão integrada de resíduos sólidos, né, que passa a ser compreendida como um conjunto de estratégias que vai estar voltada a solucionar o problema dos resíduos sólidos, considerando inúmeras dimensões. Aí, ó, lembrem da discussão que nós fizemos sobre a sustentabilidade. E quais são essas dimensões que a política nacional traz para a gente? A dimensão política, a dimensão econômica, ambiental, cultural e social, trazendo ainda, né, um debate voltado à necessidade de controle social sob a premissa do próprio desenvolvimento sustentável. Então, esse é o conceito de gestão integrada de resíduos sólidos trazido pela norma. Então, portanto, uma conceituação, né, que vai implicar uma hierarquia de objetivos, né, e isso vai evocar também a necessidade de que diversas estratégias elas sejam adotadas pelo poder público. Então, não é simplesmente o descarte desse material, é pensar como tornar uma sociedade mais consciente para a redução da geração desse resíduo, né? Como incentivar o reuso desses materiais, né, o que é que pode ser reutilizado, né, e aí, em seguida, partir para a reciclagem, para o incentivo à compostagem. Então, são diversos elementos e estratégias que se colocam aí, que se apresentam também como desafios para municípios que, de certa forma, nem todos estavam preparados, quando a gente pensa no corpo técnico, para receber uma nova norma que traz aí uma série de necessidades, uma série de outras etapas voltadas à gestão dos resíduos. Então, esse era o conceito de gestão integrada dos resíduos sólidos, né? Um outro desafio que se coloca a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a necessidade de extinção dos lixões. E aí, a Política Nacional, originalmente, colocou como prazo para essa extinção o ano de 2014. Então, até 2012, os municípios deveriam elaborar os seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e até 2014 deveriam erradicar os seus lixões, já que passou a existir dois novos conceitos: a gestão final ambientalmente adequada, né, a destinação final ambientalmente adequada, melhor dizendo, voltada aí à reutilização, à reciclagem, à compostagem, à recuperação e ao aproveitamento energético também dos materiais. E a disposição final ambientalmente adequada, que está voltada aí ao descarte, né, à distribuição ordenada dos rejeitos, né, daquele material que não mais se aproveita em aterros sanitários, e passa a ser aí a solução escolhida pela norma. Só que, quando a gente passa a pensar na gestão dos resíduos a partir dessas diversas dimensões, né, outros atores, como eu já trouxe aqui, se colocam em cena. Então, a partir de um conceito que é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, os fabricantes passam a ter responsabilidade, os importadores, os distribuidores, os comerciantes e também os
consumidores desses materiais, os consumidores dos produtos, juntamente com os titulares dos serviços de limpeza urbana, passam também a ser responsáveis pelo manejo dos resíduos e pela necessidade de se minimizar o volume de resíduos e de rejeitos que são gerados. Isso é um grande desafio, porque vai requerer do poder público municipal, uma capacidade de diálogo com todos esses atores e de pensar e planejar estratégias diversas para que seja possível, de fato, efetivar uma gestão integrada dos resíduos sólidos, a partir de todas aquelas dimensões que nós tratamos há pouco e que remetem à construção, né, da sustentabilidade e que operam aí como um dos braços para a construção de uma cidade sustentável. Esses são alguns dos conceitos principais que nós podemos trazer aqui sobre a gestão integrada dos resíduos sólidos. Para que vocês tenham ideia, o desafio da gestão dos resíduos sólidos se apresenta como algo tão significativo para os municípios brasileiros, né? Pegando só o exemplo dessa necessidade de erradicação dos lixões, foi necessário que uma lei em 2020, que é a Lei Federal 2006, que atualizou o marco legal do saneamento básico no Brasil, ampliasse o prazo para adoção, né, para implantação da disposição final ambientalmente adequada nos municípios. Vocês podem acessar e ver que os novos prazos, eles foram estabelecidos a partir, principalmente, do porte populacional de cada município. As desigualdades na gestão dos resíduos também, né, se apresentam fortemente. Se vocês pegarem, por exemplo, o índice de abrangência da coleta dos resíduos sólidos urbanos, eu vou dar um dado aqui de 2014, de uma pesquisa da Abrelf. No Nordeste, o índice de abrangência da coleta de resíduos sólidos urbanos era de 78%, enquanto no Sudeste era 97%. Né? Se a gente pegar a distribuição dos municípios com iniciativas de coleta seletiva, no Nordeste nós tínhamos coleta seletiva em 2014 em apenas 42% dos municípios, enquanto no Sudeste nós tínhamos em 85%, né? E no Sul também ultrapassava 80% dos municípios, né? A destinação final dos resíduos sólidos urbanos, e aí pensando em tonelada dia, ainda era fortemente, esse resíduo ainda era intensamente enviado para lixões, né? Nós ainda tínhamos aí muitos municípios que tinham como destinação final os lixões. E se a gente parar para pensar, essa realidade ela se torna ainda mais grave quando nós começamos a refletir sobre as diversas categorias de resíduos existentes. Por exemplo, os resíduos sólidos, né, provenientes do serviço de saúde, são resíduos, além de possibilitar a contaminação, né, de quem manuseia inadequadamente, né, possibilita aí acidentes, como cortes, né, o que já aconteceu muitas vezes com garis, com catadores profissionais que estão diretamente no contato com esses materiais, que quando descartados de forma inadequada, possuem um risco intenso. Em 2014, nós tínhamos 31% dos resíduos provenientes dos serviços de saúde sendo destinados para aterros, para valas sépticas e para lixões, né, ou seja, são destinações inadequadas para esse tipo de resíduo. Eu vou indicar para vocês aqui um site bem interessante, vocês podem buscar dados também, que é o Observatório dos Lixões da Confederação Nacional dos Municípios, que vai trazer alguns mapas interativos com dados, eles vão atualizando esses dados, né, periodicamente, e vocês conseguem visualizar quais municípios possuem plano municipal de gestão integrada, quais municípios, né, possuem disposição final em aterro ou em lixão, e aí, na data em que nós consultamos, né, possivelmente quando vocês forem consultar, pode ser que o dado ele já esteja diferente, mas nós consultamos esse dado em agosto de 2020, e aí, para que vocês tenham ideia, 2.400 municípios brasileiros ainda né, dispunham o seu resíduo, o seu lixo, em aterros controlados e lixões, né, não tinham ainda o aterro sanitário como disposição final.
Quanto à existência de Plano Municipal de Resíduos Sólidos, 1.019 municípios sequer tinham iniciado a elaboração dos seus planos. Só 1.744 municípios já tinham finalizado esse planejamento da gestão integrada de resíduos. E quanto à ocorrência de coleta seletiva, 2.251 municípios foram os municípios que afirmaram ter iniciativas de coleta seletiva no Brasil, né? Então, o que a gente pode perceber é que existe aí um abismo entre o ordenamento jurídico brasileiro, que tem uma norma, né, atual, moderna, compatível com o conceito e com o debate da sustentabilidade, né, que casa com a construção de cidades sustentáveis, mas que não se conecta à realidade nacional. Nós temos ainda municípios que apresentam dificuldades técnicas e financeiras para operacionalizar essa norma, mantendo-se aí uma realidade de degradação ambiental que precisa ser solucionada no contexto de cada cidade, mas também pensando-se a partir de uma gestão compartilhada, pensando-se na criação de consórcios, né, que pensem não simplesmente a disposição final desse resíduo, mas também que possam dialogar no sentido, de fato, da construção de uma gestão integrada, pensando na coleta seletiva, pensando na inclusão do catador, que é esse ator tão importante e fundamental na cena urbana brasileira, e que durante tantos anos aí esteve preservando as nossas cidades, né, ajudando na conservação do meio natural, que precisa nesse momento aí, já que nós temos uma norma que olhou para esse catador, precisa do esforço também do poder público e de toda a sociedade para que nós tenhamos, né, o lado ambiental, social e econômico da gestão dos resíduos sólidos, né, equilibrados aí, conectados na construção dessa sustentabilidade e dessa cidade sustentável. Então, essa seria a discussão que eu trouxe para nós hoje. Eu convido vocês a conhecerem os nossos debates no grupo de Socioeconomia do Meio Ambiente e Política Ambiental, né? Vocês podem buscar alguns textos nossos também, quem se interessar um pouco mais sobre a questão da gestão de resíduos no Brasil. É isso, obrigada pela atenção.